Fala galera, olha só, polêmica aqui no gabarito oficial do INEP. Eu já havia postado essa questão aqui com a resposta D de dado. E aí o INEP postou o gabarito oficial deles e vamos comentar aqui um pouquinho sobre as várias interpretações que se pode tirar a respeito dessa questão aqui. E claro, vamos ver o que o INEP considerou para chegar nessa resposta aqui. É uma pena, né? A gente sempre tem questões com gabaritos divergentes, anulada, né? Questões problemáticas, às vezes questões que fogem do nível da prova. Então, vamos dar aqui alguns comentários a respeito disso, né? Vale lembrar que todos os gabaritos que eu vi estavam com a alternativa D, né? Foi um consenso em relação ao que o INEP quis dizer aqui nessa questão, mas já se sabia que o texto estava bem problemático. Mas vamos lá, ó. Ele fala aqui que o pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$ 50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro. Bom, beleza, até aqui nenhum problema, né? Você paga lá, ó, R$ 50 e você leva 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro. O problema começa na próxima parte, olha só. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$ 100 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação, e é aqui que está o problema, em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar a mesma quantia em 2 pacotes básicos. Então veja, a referência não está em um só, está em 2 pacotes básicos. Legal, então se eu comprar 2 pacotes básicos, seria assim, ó, 2 básicos, eu vou pagar R$ 100 e eu vou levar 4.000 gemas e 2 vezes 100.000, 200.000 moedas, certo ou não? Então aqui é as minhas gemas e aqui as minhas moedas. Então se eu comprasse 2 básicos, seria isso que eu ia levar para casa. Porém, ele falou que vai adicionar 6.000 a mais, é claro essa parte do a mais, então eu vou somar 6.000 gemas aqui, certo ou não? Beleza, Marcos, somou 6.000 gemas. E aí a pergunta agora é o seguinte, né? Qual é a quantidade de moedas que eu tenho que adicionar aqui para que eu tenha um pacote com a mesma proporção desse aqui? Então veja só o que aconteceu. Olha só a pergunta como ela veio aqui, ó. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico. Então, quando você pensa nisso, você vai fazer o seguinte, né? Esse cara, para esse aqui, tem 50 vezes mais. Então, se aqui, ó, eu vou estar adicionando um total de 10.000 gemas, eu tenho que ter um total aqui de 500.000 gemas. Sim ou não? É 50 vezes mais esse daqui, beleza? Então, daqui para cá, ó, eu vou adicionar 300.000, beleza ou não? Então, ficam aqui essas duas ideias, porque aqui, ó, ele perguntou a quantidade que você deve inserir ao pacote. Inicialmente, para mim, a resposta deveria ser 500.000, porque ele não perguntou o a mais, ele perguntou somente esse valor aqui. Para mim, era isso que deveria acontecer. Mas não tinha essa resposta e eu acabei indo pelo caminho de 300.000 a mais do que o normal. Até porque ele falou aqui dessas 6.000 a mais do que o normal, que a gente anotou aqui, e aí tem-se esse 3.000 a mais do que o normal aqui também. Em nenhum momento ele deixa claro quais são as referências das coisas. Então nunca dá para saber do que ele está falando. Qual é, né, então, a ideia aqui? Então, primeiro, eu cheguei nessa resposta fazendo isso que eu tô falando para vocês, e se tivesse essa resposta aqui, eu teria marcado ela a princípio. E aí o INEP deu como resposta o valor de 400.000. Então, o que o INEP considerou? Ele excluiu a parte que ele mesmo colocou dessa parte do em relação
a comprar 2 pacotes básicos. O INEP considerou o seguinte, os 6 mil a mais vai vir em relação àquela parte ali, esquece essa coisa de 2 pacotes básicos. Foi isso que o INEP considerou. E aí você vai ter aqui, 8 mil, né? Porque ele deixou você adicionar 6 mil aqui, não a 2 pacotes básicos, a um só. Então ficou meio estranha a coisa, interpretação totalmente aberta na questão, né? Bem ruim a explicação de tudo que rolou. E aí, se você adicionou 6 mil aqui, você adiciona 300 mil aqui, certo ou não? Porque é o triplo, né? Eu tô adicionando o triplo, aqui eu adiciono o triplo também. E aí teve muita gente também que foi no 300 mil por conta desse valor aqui. Só que o INEP, né, essa parte eu não achei ambígua, mas também pode ficar ambígua para outras pessoas, porque ele falou de inserir aqui no pacote especial e aqui ele falou de inserir a mais. Então não tem coerência na questão, né? E aí você tem também pessoas que marcaram 300 mil pensando nisso aqui, mas o que o INEP considerou foi esses 400 mil aqui que vão ser colocados no pacote pensando em base um único pacote básico, sendo que ele falou claramente que eram 2 pacotes básicos a nossa referência. Então ele usou uma referência no texto, mas usou outra para chegar na alternativa. E a verdade é essa, né? Ficou tudo muito confuso e pode ser que o INEP tenha pensado ainda em uma outra coisa. E aí a gente fica nesse looping, né? E chega a ser uma pena ter questões tão confusas quanto essa em uma prova nacional, em que eles têm, né, tempo para fazer as questões, tempo para mandar para testar, tempo para revisar. E sai essas coisas aqui. Saiu uma questão anulada com um erro de impressão. Como pode você colocar um número no lugar do outro e ninguém perceber? Dá a impressão que a prova nunca foi revista por ninguém, não houve revisão nem nada. É muito triste, mas é isso. Deixei aqui para comentar as interpretações que eu vi nessa questão. Pode até ser que tenha mais, como eu falei, porque a questão ficou muito ruim, muito aberta. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessas ambiguidades, se inscreve aí no canal e um abraço, até a próxima.